Recebam com uma salva de palmas nosso querido pastor Bart. E falando em grandes coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o pastor Bart vai compartilhar, né, para quem ainda não ouviu ou para quem ouviu em partes, o testemunho dele, vai compartilhar o grande milagre que o Senhor fez na vida dele. Não vou ficar aqui dando spoilers, senão já começo a falar quantos dias a gente vai ficar entubado, e etc. Mas a palavra nos ensina a respeito de nós salmodiarmos, de nós cantarmos hinos e de nós compartilharmos os testemunhos, porque isso aviva a nossa fé, né? Eu lembro como eu fiquei feliz. Cadê o Roger? O Roger está aqui no canto. Levanta a mãozinha assim, Roger, para o pessoal lá de trás ver. Eu lembro quando o Roger contou o testemunho dele, como aquilo me fez bem, né? Era um dia que nós estávamos correndo e estava preocupado com toda a parte, né? Ainda que não haja liturgia aqui, nós temos, mas não temos. A gente estava preocupado com a organização e eu lembro que aquela hora eu parei e olhei aquele testemunho do Roger e eu falei assim: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso e como os teus milagres estão aí. Só não vê quem quer. Aliás, só não vê quem não quer, né? Então, hoje nós iremos testemunhar o que o Senhor, de maneira tão poderosa e milagrosa, fez na vida do pastor Bart. Erga suas mãos para cá. Fala: Senhor, que o Senhor lembre ele de tudo, que ele não esqueça de nada. Porque eu sou curioso e eu quero saber tudo que o Senhor fez com ele. Em nome de Jesus. Só a igreja que está viva, dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Bom estar aqui falando do grandioso poder de Deus. Eu sou milagre de Deus, eu tenho passado em alguns médicos e quando eu conto um pouco da minha história, todos ficam estarrecidos, né? Eu estou escrevendo um livro, e o nome desse livro é Além da Medicina. Contar a minha história, uns confiam em carro, outros em cavalos, uns confiam na ciência, outros nos médicos. Nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós nos levantamos e permanecemos de pé. Amém, querido? Não porque estávamos caídos, mas porque estávamos prostrados diante do Senhor. É diferente. Amém? Quem ainda não assistiu o meu podcast na íntegra? Tem alguém que não assistiu? Podcast na íntegra. Então, Rafael, querido oficial, está lá no meu podcast. E muitas visualizações. Para quem não sabe, o meu podcast, segundo o bispo, já estourou de 1 milhão de visualizações pelo mundo. E estou voltando agora, semana, para ir atrás de uma família que, através do meu testemunho, me procurou, porque teve uma pessoa querida da família que faleceu por conta da doença. E a família estava completamente destruída. Ele tinha 36 anos, deixou uma esposa e 2 filhos, um de 6 e um de 3. E a família estava muito revoltada contra Deus. E uma das enfermeiras da UTI que cuidou de mim passou meu contato e uma pessoa da família me procurou. E eu mandei 2 áudios para essa pessoa. Ela não respondeu, visualizou e não falou nada. 3 dias depois, ela mandou uma resposta dizendo: o seu áudio que você enviou para mim percorreu toda a nossa família e nos curou emocionalmente. Nós estamos de pé. E agora, olha que incrível. Eles são de Campinas, querem conhecer a igreja, família bem destruída. E aí eu mudei para Campinas semana passada, pastor César, para aquela casa que eu morava antes. Aí mandei uma mensagem para a família. Sabe o que eu descobri? Que toda a família mora no bairro que eu fui morar. Coincidência, né? Como Deus é lindo, né? Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se viu, nem se ouviu, nem se percebeu Deus além de ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Está esperando em Deus? Olha o que a Bíblia diz: dos que esperam no Senhor, nenhum será envergonhado. Envergonhados serão os que confiam em ídolos, vão. Nós confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém?
Então eu gravei o podcast, a íntegra, tem 2 horas e 21 minutos. Não deu para falar tudo. Tem muitas coisas que eu não fui liberado ainda para falar pelo Senhor. Não sei se eu vou falar. Mas o bispo já falou que você lembrou outra parte, né? Eu lembrei de outras Você vai partes, contar outras hoje, coisas, né? Ontem eu estava aqui lembrando de coisas, o Senhor tá me dando em parte. Porque como o Senhor deu aquela canção pro pastor Cecel, é inefável, intraduzível. Então tem coisas que o nosso vocabulário se cala. Eu ouvi coisas. Paulo disse que era demais para falar. Ele disse, olha, coisas inefáveis que eu não consigo falar. Esses dias eu fui falar sobre essa passagem que diz assim, eu sei de um homem que foi arrebatado, se na carne ou no espírito, não sei. Mas uma coisa eu sei, ele viu e ouviu coisas gloriosas, coisas que não dá para se dizer. Eu ia falar de Paulo, aí o Senhor falou do meu espírito. Fala de você. Porque enquanto essa praga dizimou muitas pessoas e trouxe tristezas e muito sofrimento para muitas pessoas no mundo, para mim foi um passaporte para me pisar em coisas gloriosas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Hoje, exatamente hoje, faz um ano que eu recebi alta daquele hospital, né? E eu lembro que eu saí na cadeira de roda, de fraldas, e o pastor Cila, meu filho, falou, manda uma mensagem para o bispo, para os pastores. Eu gravei dentro do carro, né? Não conseguia nem, eu fiz assim, vibrando, e disse, eu estou na área, e se derrubar é pênalti. Glória a Deus. E foi algo glorioso. Eu não tenho nada para reclamar, eu sofri muitas dores, atravessei algumas coisas muito, muito difíceis, mas o resultado valeu a pena. Algumas famílias que eu alcancei, que eu batizei, que consolidou, só por ele já valia a pena, eu enfrentaria tudo outra vez. Porque quem não serve para servir, não serve para viver. Então, tem uma canção que diz que eu subo ao monte e o sacrifício sou eu. Porque ele já foi o sacrifício perfeito, mas agora nos liberou pela sua graça, para que nós pudéssemos sacrificar por gratidão, como nosso bispo acabou de receber essa palavra do Senhor. Amém? Então, dentro daquele podcast, muitas pessoas queriam que eu falasse sobre o arrebatamento que eu vi de cima para baixo. Só que na correria acabou passando. E ontem à noite, eu estava lembrando parte desse arrebatamento. Enquanto o bispo falava aqui, eu comecei a lembrar de umas coisas. E uma das coisas que eu vi depois do arrebatamento, eu falo ontem ou depois, gente? Falo o arrebatamento primeiro? Não, vou falar depois, né? Para deixar o pessoal ir comendo pipoca enquanto isso. Gente, a gente vai fazer meio num formato de perguntas, pode ser? Vamos lá? Pastor, então, como é que foi para o senhor descobrir que... Porque quando o senhor ficou doente, não tinha muitas informações ainda a respeito da doença, né? Não tinha tanta coisa. E como é que foi descobrir que você estava doente? Na verdade, eu fiquei indignado com isso, porque eu tenho uma bronca dessa doença e eu queria passar ileso. Eu até tinha ministrado sobre isso, andando altaneiramente, de cabeça erguida, no meio da adversidade. Mas Deus permitiu. Não que eu ande em permissividade, nós andamos em vontade de Deus. Então eu acredito que foi a vontade de Deus que eu passasse por isso. Para que, através da minha experiência, Ele pudesse dizer para o mundo que Ele está além da medicina. E não há nenhuma doença capaz de impedir o agir dEle. Porque Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Então Ele quis, Ele decidiu. Foi do agrado dEle que eu passasse por aquele processo. E que me aperfeiçoou em muitas áreas da minha vida. Eu me tornei alguém melhor. Como o nosso bispo diz, quem viveu uma quase morte, não quer mais viver uma quase vida. Mas não foi um desespero. Eu fiquei com essa indignação, pastor. Foram quantos dias
de UTI, quantos dias internado, quantos dias entubado, pastor? O total foram diretamente 58 dias, sendo destes 58 dias, 29 dias entubado com a traqueostomia que eu fiz. E 3 dias, 2 dias foram 56, mais 2 de enfermaria, né? Sendo que e depois, quando eu voltei, recebi alta, cheguei em casa às quase 6 horas da noite, de madrugada eu tive um problema sério, e eu voltei para o hospital e fiquei mais um dia lá. O bispo está pedindo até para o pessoal, se o pastor Silas puder ir mandando as fotos para o pessoal da mesa, o pessoal vai se organizar ali também para colocar as fotos. Então, no total, praticamente 60 dias. 59, 58, mais um dia que eu voltei só para ganhar um desviado. Acredita nisso? Não, você não tem ideia. Desviado? De madrugada eu tive um problema sério, comecei a vomitar, a traco abriu, eu voltei para o hospital 4 horas da manhã. Quando eu olhei naquele hospital, falei, misericórdia. Falei, meu Deus, olha lá. Aquele lá foi o dia que a equipe da UTI 4, uma das equipes, tiraram uma foto comigo e foi um marco na minha vida. Outra equipe. O senhor perdeu quantos quilos, pastor Bart? 19 quilos. Já encontrei tudo. Achou todos. Para perder deu um trabalho, mas para ganhar foi fácil. Pastor, para quem não conheceu, não ouviu o seu testemunho ainda, não teve só a parte física, né, do senhor ficar internado e ter o coma. O senhor teve um arrebatamento espiritual e segundo o que o senhor se lembra, Jesus te levou para passear. Mas antes de Jesus te levar para passear, você viu muita coisa ruim também, né? Eu tive... Começa a contar das suas primeiras lembranças para a gente. As primeiras lembranças que eu tive foi que eu estava sendo transportado de Campinas para São Paulo. Então eu era muito claro, eu via a ambulância chegar, o pessoal me colocar, e era muito... Isso no coma, quando o senhor ficou em coma, né? Quando eu entrei no coma induzido. E era muito claro aquilo, eu fui no sonho, né, no meu subconsciente, para São Paulo, e foi lá em São Paulo, durante esse tempo todo, que eu travei uma batalha espiritual muito grande contra o Principado de São Paulo, naquilo que eu tinha visão. O que é o Principado de São Paulo? O Principado é um dominador, um espírito que domina, que chama de príncipe, de principado. Um príncipe das trevas que domina aquele território. E nessa experiência, eu sou levado para esse lugar, e aí eu travo uma batalha com eles, e eu tenho que destroná-lo e assumir lugares de posicionamento em Deus naquele lugar. E qual as primeiras lembranças desse cenário ruim que o senhor estava vendo, pastor? As primeiras lembranças foi chegando um homem com máscara, com a face de chinês, representando a face da morte. E todos os dias ele chegava, se aproximava de onde eu estava, ele ficava me encarando com um olhar de ódio terrível. Ele representava a face da morte, na face de um chinês. Quem lembra que há um tempo atrás passou um seriado no Netflix, né, de alguns asiáticos, e que no meio desse seriado os asiáticos roubavam os órgãos de quem morria? Quem lembra? Estranho, né, pastor Bart? Então, e nesse tempo foi um tempo difícil, porque houve 3 leilões pela minha vida, muito claro, e aproximadamente entre 6 a 7 sacrifícios que pessoas eram sacrificadas em meu lugar. Quando eu era levado para ser sacrificado, eu era absolvido daquele ambiente de morte, mas outras pessoas eram sacrificadas em meu lugar. Eram lugares tenebrosos, emocionalmente falando. E nesse leilão tinha quem estivesse pagando pela sua vida, correto? Era lances pela sua vida. Isso. Era como se fosse como se fosse o PCC, por exemplo.
tudo organizado. Então, tinha líderes e líderes, e tinha no primeiro episódio, tinha uma senhora que ela fazia um sacrifício muito grande, e as pessoas começavam a trazer valores muito altos para que eu fosse considerado digno de morte, e isso movia muito forte no mundo espiritual. Eu estava preso ali, e tudo se movia para que eu fosse abortado de um propósito de vida. Não tinha nada a ver com a minha eternidade com Cristo. Tinha tudo a ver para que eu não voltasse, para que eu não desse continuidade a um propósito de salvação de vidas, através da minha vida. Então, esses sacrifícios, os 3 principais, foram muito fortes em cima desse fator. E qual que era o sentimento que o senhor tinha nessas visões? Lembrando, gente, que o pastor Bart fala sonho, mas lembrando que a Bíblia mesmo nos lembra que Daniel, quando tem as visões da Babilônia, ele fala que eram sonhos noturnos, ok? Então, qual era o sentimento que o senhor tinha, pastor Bart? O senhor lembra da sensação? A sensação, algumas vezes, era desesperadora, era de pavor, porque eu me sentia muito só. E toda a minha angústia naquele ambiente é porque eu estava sem ninguém e eu procurava o Senhor e não encontrava o Senhor. Eu falei no podcast, talvez foi. Eu estou falando tudo como se fosse sonho, tá bom? Talvez tenha sido uma fagulha do que Jesus passou no Getsemane, por orar 3 vezes e Deus ficar em silêncio. Então eu clamava, eu queria que o Senhor me ajudasse, e eu estava me sentindo sozinho. Era como se eu estivesse andando, e inclusive quando eu lembro desse versículo do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu descobri que era muito teórico até então. Então agora eu entendi um pouco melhor sobre o vale da sombra da morte. Então era desesperador. E qual que foi o desfecho, pastor Bart, desse leilão? No primeiro, quando o sacrifício foi feito, e todo o ritual, eu via muito sangue, eu via muitos... Eu participei na minha infância de algumas coisas que invocavam demônios, invocavam os espíritos guias, os exus, os orixás. Eu cheguei a me comunicar com ele. Eu venho de uma família de pessoas que incorporavam constantemente espíritos, né? Só que dessa vez eu não vi ele se manifestar em alguém. Eu vi ele se manifestar com a sua forma, a forma dos próprios demônios. E eles reclamavam a minha vida numa batalha muito grande para que eu fosse morto. E as 3 vezes que eu fui considerado digno de morte, eu ouvi a mesma voz dizer: ele não pode morrer, porque um povo sacrificou a Deus pela vida dele. Quando eu falei isso, algumas pessoas da internet entenderam que eu estava dizendo que eu estava salvo porque um povo me sacrificou. Não tem nada a ver com salvação, amém, gente? O sacrifício da salvação é o sacrifício único e exclusivo de Jesus. Mas a igreja estava em oração pela minha vida, e por essa causa as portas do inferno não prevaleceu contra a minha vida, porque está escrito isso. Então, e aí eu era tirado daquele ambiente. No primeiro sacrifício, eu também ouvi uma voz dizer: você vai ser morto, e os seus órgãos serão levados para o mercado negro da China. E eu era levado para esse ambiente, era como se fosse o subsolo de um shopping, estava tudo fechado, mas havia um movimento muito grande ali embaixo, tudo produtos que eram levados para a China, para o mercado negro da China, que movia muitas coisas, e eu estava sendo levado para que eu fosse morto e entrasse naquele processo que estava acontecendo naquele lugar. E era um lugar terrível, eu não consigo descrever, mas sabe aquela coisa que te oprime, que te entristece, que te angustia, e que você não sabe o que fazer, não tem para onde ir? Eu estava conduzido por aquele ambiente, por aquela circunstância desesperadora. E qual que foi a sequência disso? A sequência que eu ouvi a voz dizer. E quando essa voz falava, imediatamente eu era tirado daquele lugar e eu era tomado de uma alegria e de uma paz indizível. Simplesmente inexplicável. Mas
Não sei como descrever toda essa sensação, esse sentimento. Eu acho que o senhor não deve lembrar cronologicamente, né, da visão. Não, porque foram queria muitos... que você fosse discorrendo que você vai lembrando foram por pontos. muitos dias. Isso aconteceu 3 vezes. Depois dessas 3 vezes que eu ouvi a mesma voz, eu comecei a travar batalhas espirituais. Eu era levado para centros, para festas religiosas, onde os principados dominavam, e com o intuito de que eu fosse sacrificado nesses lugares. E todos os lugares, pessoas, seres humanos, foram mortos no lugar que eu deveria morrer, segundo aquele ambiente geria para que acontecesse. E aí o Senhor tirou você desse ambiente maligno e te levou para outro lugar. Depois de todo esse sofrimento, teve um processo aqui na Terra, onde eu entrei em um trem, e esse trem dava a volta na Terra, passando por todos os continentes, e nesses continentes eu conheci várias nações, e eu ouvia e entendia a linguagem, e eu me comunicava falando como se estivesse falando no português, com todas as línguas das nações. E eu sabia quando ele dava a volta, né? E nesse tempo, nesse processo, eu tive muitas experiências, né? Eu conheci, por exemplo, vários países da Europa, e nesses países eu estava em alguns deles, eu estava com o bispo e com a bispa Diana, e eu ia experimentar da culinária daquelas nações, e o bispo que patrocinava tudo. Pagava a conta. Pagava a conta. Onde o pai aponta, ele paga a conta. Eu até brinco, né, que chegou uma conta lá e eu ia pagar, e o bispo falou assim: esse cartão seu não funciona aqui, Bart. E aí, quando o senhor falou uma vez também, quando o senhor chegava na eternidade, o senhor ouviu uma música? Que música que o senhor ouvia lá, pastor? Olha, teve um tempo dessas viagens que havia muitas festas profanas, coisas terríveis, um ambiente muito promíscuo, de uma forma terrível. E eu estava naquele ambiente tentando ministrar vidas, eu estava em uma maca no sonho. Eu me lembro que eu estava com muito frio, eu era colocado num posto de gasolina, tinha um casal brigando por causa de uma criança, eles estavam muito loucos naquela festa. Eu descia da maca para ministrar Cristo para eles, e houve uma reconciliação naquele lugar, e eu os levava para Cristo nesse sonho, nesse ambiente. Teve muitas coisas. Teve uma nação que eu fui que foi desesperadora. Era uma nação da Etiópia. Eu via fazendas lindas, todas cercadas, cheias de crianças, e elas não sabiam, porque elas estavam ali, e elas eram cuidadas, com muito cuidado, como se fossem animais, mas com muito zelo, com a comida balanceada, mas elas estavam sendo preparadas para serem mortas e serem transformadas em carne para fazer hambúrguer para a China, nesse sonho. Todos os sonhos que eu tive, a China estava envolvida. Todos os sonhos. Sempre um espírito de morte. Era terrível. Fiquei com tanta raiva que eu não compro mais nada da China. Pastor, nem vai lá. O Senhor também, né, conforme que o senhor lembra, o anjo ou Jesus ia te mostrando coisas que iam acontecendo. E eu lembro que o senhor contou algo no podcast muito poderoso a respeito da promiscuidade sexual, da concepção de filhos com promiscuidade. Fala um pouquinho disso. Eu tive uma visão de um jovem casal que estava num cartório casando. Eles iam formar uma família, eles assinavam os documentos tudo, e quando eles acabavam de assinar o documento, formavam uma árvore, e essa árvore começava a crescer. E essa árvore representava aquele casal que iria ter uma descendência, ter toda uma raiz de gerações. E neste casal que eu estava vendo,
eu vi eles casando, tudo, e de repente a esposa, a jovem mulher, ficava grávida. E nessa gravidez eu via o bebê dela, no útero dela, como se fosse assim um carocinho de arroz pendurado nessa vasilha de água, nessa garrafa de água, bem transparente. E ele estava crescendo ali. De repente eles praticavam um ato sexual de uma forma sodômica. E quando eles praticavam esse ato sexual, uma porta se abria bem na minha frente. Não havia porta quando eu estava tendo essa visão. De repente se formava uma porta, se abria a porta e um demônio entrava por essa porta, olhava para mim com um olhar de zombaria e dizia para mim: eu não posso criar, eu não sei criar e nem posso criar, mas eu sei e posso deformar. Então ele entrava no útero daquela mulher e Então o que o demônio ia fazer? Ia deformar aquilo que Deus já tinha feito. ele disse: eu não posso criar, mas eu posso deformar o que Deus criou. Então ele começava a mexer na mão e ele, dentro do útero da mulher, era uma coisa assim, muito louca que eu estava vendo. Ele olhava para mim e dizia: ele não saberá qual será a sua sexualidade. Haverá uma dúvida. Então ele terá a dificuldade de saber quem ele realmente é. Porque ele teve uma deformidade no mundo do espírito, na sua formação, por causa de um ato sexual fora dos princípios de Deus. Por conta dos pais, né? Por conta dos pais. Lembrando, gente, que a palavra de Deus, né, diz que o próprio Senhor visita a maldade dos pais nos filhos. Sim ou não, pastor? Eu tive uma visão nessa experiência. Deus me mostrou 4 árvores podres, com as raízes, elas estavam secas, com as raízes podres, e eu começava a arrancar essas raízes, porque Deus dizia para mim: você precisa arrancar essas raízes para que elas não cheguem à sua descendência. Eram raízes genealógicas, né, dos meus antepassados, 4 árvores, que trazia maldição, e em mim era quebrada. Eu sou o primeiro a me converter verdadeiramente a Cristo. Então você via 4 árvores genealógicas, e lembrando que a gente falou agora da palavra, né? Exatamente. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Uau. E ele falava para mim quebrar tudo isso para que não desse continuidade para a minha geração, como herança maldita. E que mais o senhor se lembra nesse meio tempo dessas amostragens do anjo para o senhor, pastor, que era tão pesado quanto isso? Teve uma vez que eu fui levado para um lugar que era um galpão de equipamentos hospitalares quebrados. Eu era levado lá para também ser executado. E dentro desse ambiente de morte terrível, eu estava ouvindo as pessoas falarem, tudo conspirava a meu respeito, falavam sobre mim, e eu ia ser decapitado naquele lugar, né? E eu me lembro que eu estava ali preso, amarrado naquela maca, para que isso acontecesse, e de repente eu ouvi mais uma vez a voz dizer: ele não pode ser sacrificado. E tem uma igreja onde uma sobrinha minha e a minha irmã em Cristo, lá no Nordeste, na cidade que eu morei, da Assembleia de Deus, e eles abraçaram a causa para orar pela minha vida, orar e jejuar. E a última vez desse sacrifício, eu ouvi nitidamente falar sobre eles. Desculpa, de onde que era? Lá no Nordeste. No Nordeste. Sacrificou um preço mais alto pela vida dele. Ele não pode morrer. Foi a última vez, e daí eu comecei a viver outras experiências, não mais nesse nível aí, mas experiências com Deus. E o que você se lembra primeiro de estar vivendo com um anjo ou com Jesus? A primeira coisa a primeira experiência que eu tive foi quando eu ouvi uma voz que me arrebata o coração. Ela só disse: vamos. E aí a marca que eu estava nela começou a se mover e começou a flutuar. E ela começou a entrar em um redemoinho muito grande, em uma velocidade assim, que não dá para a gente descrever. E eu estava assim, até que assustado com aquilo que girava muito forte. E dentro desse ambiente, lindo, mas ao mesmo tempo desesperador, porque eu não entendia nada daquilo,
eu vi pela segunda vez a voz dizer: essa não é ainda a minha dimensão. E aí eu entrava em um nível sobrenatural. E aí foi simplesmente indescritível. Só para a gente não fugir aqui, pastor, para a gente entrar nessa parte de Jesus. Eu lembro que o senhor falava também a respeito do ódio que o senhor via aquele chinês te olhar. Tinha Fiquei com ódio chinês. demoníaco, né? Não, que o senhor ficou com ódio dele. Não, eu fiquei com ódio dele no sonho. Mas eu lembro que o senhor falou a respeito do sentimento do ódio dele ao te olhar. Ele tinha ódio por mim, só que eu fiquei com raiva dele e eu queria encarar ele. Aí Deus falava para mim: para você poder olhar na cara da morte, você tem que morrer. Eu falei: então me mata. Deus falava para o senhor? Eu ouvi a voz e sabia que era o Senhor. Essa voz que eu ouço há muitos anos. E ele disse: você teria que encarar a morte. Eu falava: então me mata. Eu quero encarar. E aí eu morro nesse sonho. Eu fico 8 dias com raiva da morte, encarando a morte, e a morte nem aí, ó, só me encarando também. Estava nem aí. Aí eu ouvi pela segunda vez o Senhor falar: a morte não vai mudar, quem precisa mudar é você. Pastor, qual que era a sua concepção de tempo? O senhor conseguia fazer distinção de tempo? O trem me dava uma dimensão de tempo. Pela volta que ele dava, era quando ele fechava a volta, era um dia. Mas era assim, era um dia diferente. Porque eu tinha muitas experiências durante esse tempo, e quando ele fechava, eu entendia. E teve uma época, uma fase que ele passava por sobre as águas do oceano, onde havia um portal gigante, e ele passava, mas naquele ambiente ele não tinha ele não era o trem, ele era um grande navio, mas que fazia parte desse processo. Porque tem muitas coisas aí que não dá para mim descrever, porque além de eu estar entubado, espirituais, também tinha os efeitos das drogas, todas essas coisas, né? E eu me lembro que quando isso acontece, né? E aí depois vamos falar do arrebatamento, houve uma mudança completamente na rota e tudo foi devastado e completamente destruído esse processo que tudo era normal. A partir do arrebatamento que eu vi de cima para baixo, não era mais possível, tudo parou. E qual foi a sequência de sonhos depois que você lembra de Jesus te arrancando e te levando para a dimensão? Aí eu estou na maca, e aí eu entro nesse ambiente de glória, muito lindo, e aí tudo era estarrecedor, eu estava perplexo com tudo aquilo, e aí ele me levou para conhecer muitas coisas. Ele dizia para mim: essa é a fonte dos ventos. Era inigualável, junto das montanhas cheias de gelo, coisa linda, e o vento soprava de uma forma maravilhosa. E eu me lembro que eu chegava em um lugar, tudo era maravilhoso, era lindo demais, e ele falava para mim: eu sou o eterno Criador, e aqueles que estão em mim também podem criar. E eu ficava empolgado com isso. Ele falava para mim: então, mentaliza algo que você nunca viu, cria um imaginário no seu subconsciente e libera a palavra, verbaliza. Aí eu comecei a imaginar um fruto na minha cabeça. Aí eu falei, não lembro a palavra que eu falei, surgiu uma árvore linda, diferente, e ela rapidamente começou a produzir uns frutos grandes, do tamanho de um melão, com o aspecto de uma maçã. Era lindo demais. Eu experimentar, e o sabor, meu Deus, a gente vai ter que comer daquele fruto um dia. Árvore de pera com folha de maçã com gosto de tamarindo. Tudo que eu tocava tomava proporção de vida. Ele falava isso para mim: em mim, quem está em mim, tudo que toca toma proporção de vida. E nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Uau. Vai ainda, pastor. Claro que você lembra. E eu lembro que esse tempo foi maravilhoso, muitas coisas aconteceram, mas assim, eu não vi em nenhum momento o Senhor, mas era como se eu fosse um bebê e tivesse voltado para dentro do útero da minha mãe. Eu estava envolvido por ele. A voz dele era a acústica mais perfeita que eu podia ouvir. Ela vinha de todos os lados, mas não era um eco. Ela tinha um som perfeito. Eu podia ser envolvido por essa voz. E eu me lembro que, durante esse tempo, muitas coisas lindas eu vi
Mas eu não consigo descrever muito desse ambiente de glória. As coisas estão no meu subconsciente, mas as minhas palavras não conseguem dizer. Eu fico assim, é como se todos minhas faculdades mentais ficassem perplexas sem saber o que dizer. Não sei o que dizer, pastor. Foi sobrenatural. Mas eu sei que foi tão poderoso isso, ele não me deu nenhuma piscadinha para mim ficar lá. Nada. Não falou nada, não sugeriu nada. Porque se ele tivesse dado uma única opção de escolha, eu não voltaria aqui. Para quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou apegado à minha esposa, meus filhos, como eu amo as pessoas em minha volta. Eu não sei fingir algo, eu sou muito intenso naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo. Mas quando eu voltei e quando eu acordei do coma, eu chorei por uma semana, todo o entardecer. Eu chorava de soluçar, porque eu queria que Deus arrumasse um jeito para me levar para lá. Eu não pensei mais na minha esposa, nos meus netos. Cara, que loucura é aquela? A pastora Jo orava para o senhor não ouvir ele, né, pastora? Você sabia que ele estava pedindo para ficar, né? Eu sonho com o céu para você ter uma ideia, um dia eu tive uma sensação que eu estava com câncer e ouvi a voz do diabo dizer que eu ia morrer. Me preparei por 6 meses, chamei minha esposa e meus filhos, botei a casa em ordem, preguei 6 meses sobre o arrebatamento da igreja, escolhi os louvores. Eu falei, não canta aquele louvor triste que até os mortos choram, né? Meu pastor da época falou, você é louco. Eu falei, eu vou embora. Eu fiquei desesperado, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Aqueles que amam não só dizem vem, mas querem ir para ele, porque tudo aqui é transitório e passageiro. Nós fomos gerados e movidos para a eternidade. Amém? Então, eu acredito que nós somos passageiros e que nós precisamos estar com as nossas vestes prontas, né? Porque é muito além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Antes do senhor falar do arrebatamento, pastor, o senhor tinha vislumbres do que estava acontecendo no seu quarto? Você tinha alguma percepção do que estava no físico ou não? Era zero? Zero, absolutamente nada. Eu acredito que algumas coisas que eu passei de frio, de calor, algumas dores que eu sentia naqueles ambientes tinha a ver com o meu físico, que influenciava naquilo que eu estava vivendo no mundo espiritual. Mas eu não tinha nem sentimentos, nem nada, zero. Eu falo isso porque eu lembro que o senhor uma vez comentou a respeito de uma enfermeira que ia no quarto. Eu não sei se o senhor ouvia a voz dela. Essa enfermeira, eu tive algumas experiências com o mundo natural, mas com experiências sobrenaturais. Por exemplo, o meu filho, o pastor Silas, ele fez uma semana de adoração. Ele disse, eu vou levantar um sacrifício de adoração pela vida do meu pai. E ele foi adorar. E nesse tempo de adoração que ele estava com o pessoal do Alvo Monte Mó adorando, eu tive uma visão, e eu entrava no barracão do Alvo, e ele estava cantando aquele louvor que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. E eu olhava para ele e pensava, o Silas mudou o jeito de cantar esse hino, de uma pegada nova para ele. E aí ele tinha gravado, quando eu voltei, eu escutei exatamente como ele tinha cantado, como eu tinha ouvido quando eu estava lá. A enfermeira foi um caso que eu já tinha voltado do coma. Eu estava sóbrio, eu já estava acordado, né? Não estava naquele. Porque quando eu voltei nesse processo, alguns dias eu estava num processo de desentubamento, eles chamam de desmamamento, né? Estava sendo desmamado de todo aquele processo das máquinas. Então eu comecei a voltar e não acordar definitivamente e ficar entendendo tudo. Havia algumas coisas que eu não conseguia descrever. Foi um tempo que eu não conto muito, porque não era nem lá nem cá. Mas quando eu voltei, estava literalmente aqui, com as minhas faculdades mentais completamente aqui, entendendo normalmente as coisas, foi muito, muito poderoso, porque, segundo os médicos, a maioria que volta do que eu passei,
pelo que eu passei, volta com percas gravíssimas da memória. E para você ter uma ideia, eu tinha um sofá para fazer, que eu não sei fazer o rascunho. Fica tudo na minha cabeça. E quando eu acordei, eu lembrava das medidas tudo. Eu falei, meu Deus. Meu filho foi fazer e falou, meu pai é um louco. Como é que eu vou fazer uma coisa tudo na cabeça dele? Pastor, o senhor estava falando no começo a respeito do leilão e de que estava realmente estava havendo uma movimentação pela sua vida, pelo rompimento do propósito. Ok. Mas o senhor também contou no podcast a respeito de uma sensação de que uma pessoa infiltrada teria entrado no seu quarto para acabar com a sua vida. Como é que foi isso? Então, quando eu voltei, que eu já estava uma madrugada, entrou uma enfermeira na UTI que eu estava. Havia um silêncio absoluto ali, à noite. E como eu estava já há alguns dias acordado, eu já tinha feito amizade com todas as 3 equipes, eu conhecia todas as pessoas daquele hospital. Estava cuidando da UTI 4. De repente chegou essa mulher e ela veio até a maca da UTI que eu estava. E ela chegou com um jeito diferente, uma expressão muito cautelosa, muito, sabe assim, boa noite, diferente das outras enfermeiras e enfermeiro que chegavam. E ela trouxe uma sensação que me deixou pensativo. Eu não entendia se era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim, mas era algo muito diferente. E eu não sei o porquê. Ela estava ali, do meu lado, ela pôs a mão em mim, mas não fez nada no meu braço esquerdo. E todo o processo que eu estava no meu braço direito, tudo ali que estava conectado da traqueostomia ainda, estava tudo para esse lado. E eu perguntei para ela, não sei o porquê, se ela era uma missionária. Ela ficou em silêncio, não me respondeu nada. Aí ela deu a volta na maca, foi para um ponto que eu não podia ver ela, que eu não podia me virar. O senhor lembra disso tudo nitidamente? Claramente. Ela dá a volta. E aqui nesse ambiente que eu não consigo ver, ela quebra o silêncio e diz: todo mundo tem a sua religião. E quando ela falou, eu senti uma coisa muito ruim, alta cabeça à planta dos pés. Aí eu respondi: mas eu não tenho uma religião. Eu tenho um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. E nisso, eu não vi ela sair. Ela não fez nenhum procedimento. Eu não vi ela sair da UTI que eu estava. E ela não era da equipe? Não. Não tinha visto ela no quarto? Ela nunca esteve na UTI, nem antes, e nunca esteve depois. E ela não fez nenhum procedimento que todas as enfermeiras que iam lá faziam. Da gasometria, pressão, temperatura, nada. Ela chegou ali, envolveu e foi embora. A sensação que eu tive é que ela foi para aquele ponto porque eu estava respirando pela tráquea ainda. Eu estava sóbrio, mas pela tráquea. E a sensação que eu tive é que ela ia desligar o aparelho. Essa foi uma sensação que eu tive. Mas ela, de repente, não tem nada a ver com isso. Por isso estou contando isso como sonho. Uma experiência muito ruim que eu vivi de uma forma real, quando eu já estava acordado. Desesperadora. E, pastor, como é que foi o arrebatamento? Está tudo, não esconda nada. O arrebatamento, de repente eu vi como um foguete rasgar o céu. E quando ele rasgava o céu, havia uma explosão tão forte aqui na Terra que os continentes eram empurrados pela força da pressão dele passar. E tudo começou a se mover. O mar e as nações, como a gente vê no globo, né? As águas, as nações, aqueles territórios eram levados para longe do outro. E havia um rebuliço nas águas. E esse ambiente que eu passava, antes que dava volta no mundo, as águas se levantavam em um nível muito alto e devastava tudo naquele ambiente. E eu olhava de cima para baixo. E nisso, ele deixava um selo. E aí eu vi o bispo dizer para mim: Bart, o Senhor deixou um selo para o seu filho. E eu, no meio do arrebatamento, falava: qual deles, bispo? Ele falava: pro Silas, para entregar para uma pessoa. Eu não entendi até hoje isso. E aí, havia um caos na terra muito grande. Absurdo.
Não ficava nada no lugar. Tudo era estruturado. E eu me lembro que nós éramos arrebatados. E nesse lugar que nós entramos, não estávamos plenamente felizes. Porque algumas pessoas que nós havíamos investido muito tempo não tinham sido arrebatadas nesse sonho, nessa experiência. E nisso, eu estava um pouco triste, sentado em um lugar, quando o nosso bispo veio, colocou a mão no meus ombros, ele também não estava 100% feliz. Pôs a mão no meu ombro e disse, valeu a pena, né, Bart? Eu falei para ele, sim, bispo, valeu a pena. Nisso, aquela tristeza foi embora e fomos tomados por uma unção de alegria indizível e esquecemos de tudo. Mas naquele momento, a sensação era que muitos dos nossos não foram arrebatados. E havia uma parte de tristeza ainda no nosso coração, porque nós queremos que nenhum de vocês se perca em nome de Jesus. Eu me lembro que, quando isso aconteceu, eu vi as nações, as multidões desesperadas. E eu vi as ruas entupidas de gente, e aí era muito crente orando, e aí apareceu gente orando que não orava. E aí estava um desespero, e eu estava em uma dimensão que eu conseguia ver as coisas. Na maioria das vezes que eu sonho com arrebatamento, eu sempre estou em um nível vendo o acontecimento. E eu me lembro que eu vi aquele povo desesperado e eu falava para o Senhor, Senhor, eu preciso guiá-los, deve ter um lugar, e o céu estava muito baixo. Entre a terra e o céu, era tipo assim, se colocasse uma escada grande, alcançaria. Mas ninguém conseguia alcançar. Estava fechado e ninguém tinha como entrar. E eu dizia para o Senhor, Senhor, se desse a volta por trás da montanha, será que não haveria acesso para esse povo entrar no céu? O Senhor falava que não. Mas eu estava tão aflito naquele momento, querendo conduzir um povo para entrar na eternidade. Mas eu acho que é as 5 virgens que vão chegar para dizer, Senhor, abre-nos a porta. Ele vai dizer, é tarde demais. Que nós sejamos as 5 prudentes. Que nossas lamparinas estejam acesas. Porque aquele que vem virá e não tardará. E o céu está mais perto agora do que estava depois do arrebatamento. O céu está a um passo do nosso posicionamento. O pessoal estava pondo umas fotos aí, se puder dividir a tela ali, para o pastor Bart comentando a respeito delas também. Essa foto eu estava na enfermaria, foi um dia terrível, porque durante a noite, essa aí foi a despedida da UTI, e tinha uma médica também da UTI, a outra equipe, tinha uma médica que segurou eu na UTI por 6 dias. E eu já estava com raiva da médica. Eu falei, essa médica não quer que eu vá embora para casa. E eu estava desesperado para ir embora. Mas ela queria burlar o sistema para mim não ter que passar pela enfermaria. A enfermaria foi um pedacinho do inferno na terra. Foi pior do que o altar do sacrifício. Primeira noite, eu cheguei lá e tem uma enfermeira. Ela veio aplicar uma injeção em mim. E aí ela disse, vai ser na barriga. Quando eu levantei aqui, ela aplicou aqui, no braço. E aí, pensa numa mulher brava. Eu olhei para ela, a mulher, eu achei que ela estava endemoniada, aquela mulher lá. Aí daqui a pouco chegou um monte de gente lá na UTI, no quarto, na enfermaria da UTI, com bexigas, foram tirar foto, aquela alegria toda. Ela falou, por que isso? Ele falou que ele é muito especial para a gente. Aí ela começou a ver, até nas redes sociais, o que algumas pessoas estavam fazendo da enfermaria. E aí ela veio diferente. Eu preguei de Jesus para ela e ela me deu um banho maravilhoso. Inclusive, essa equipe foi a que cuidou do senhor, né? Essa aí foi a Bárbara, uma menina incrível. A Thaís Rodrigues também está aí, foi a que fez parte da intubação, né, no processo de intubação, de indução. E o Fábio Magalhães é o que está bem ali na minha cabeça. Meu amigo Fábio tem um carinho muito grande por ele. E ele é um cara muito top. Ele é homossexual, mas eu tenho um carinho muito especial pela vida dele, pelo que ele é.
pela pessoa, pelo coração do Fábio. Ele é um homem incrível. E na UTI foi difícil porque me colocaram, na UTI não, na enfermaria, na primeira noite, me colocaram em um quarto sozinho, tinha 2 portas, fecharam as 2, me deixaram lá dentro. E eu, sem poder falar, estava com atraque, estava com sonda. Eu não podia me mexer. Aí me deram um celular, mas de madrugada eu comecei a passar mal, eu comecei a vomitar, vomitei toda a coberta. E aí eu comecei a chamar a doce enfermeira. Cadê a enfermeira? Não tinha força para fazer barulho, não tinha voz. Aí a traca pulou a tampa da traca. Eu fiquei com o dedo tampado. E foi terrível naquele dia. Quando o dia amanheceu, eu estava fragilizado com tudo aquilo. E eu me lembro que na noite seguinte, quando foi chegando o entardecer, eu comecei a lembrar daquilo, eu fiquei mal. E à noite o meu filho Silas ligou para mim, no meu celular, e eu falei: filho, o pai está muito mal. Eu estou muito fragilizado, estou com medo da noite. E ele disse: pai, põe o seu celular aí no seu ouvido, que eu vou cantar para o Senhor. Ele cantou das 10 até as 2 da manhã, mais ou menos, até eu cair no sono. Ele adorou o Senhor, e a voz dele me trazia paz e segurança em cada canção. Eu nem sabia que ele tinha um repertório tão grande. E depois ele ia fazer culto para mim, enquanto eu estava na cama, na cozinha de casa. E foi naquele lugar que a minha esposa queimou meu filme também, eu me lembro. Quem se lembra? Falei, para quem inimigo, né? Para que o chinês, né? Eu estava tão empolgado naquele dia, olha lá como eu estava, anêmico. Eu não tinha força para sair daquela cama. Teve uma noite que eu fui até a sala, minha esposa me levou, meu filho já fazia uns 15 dias, eu liberei ele para ir para a casa dele. Falei: vá para casa, filho, eu vou dormir. Eu deitei ali à noite com muitas dores. Para quem não sabe, meus pés ainda estão dormentes. Aí minha esposa pergunta para mim: como estão seus pés? Eu falei: um do lado do outro. Ela fica brava. É a vingança, né? Pastor, qual que foi a importância do que vocês passaram como família dessa situação, para o fortalecimento da fé de vocês? Não vou falar consolidação, porque vocês já são consolidados, mas o que aconteceu na fé de vocês com tudo isso? Houve muito sofrimento de todos, né? O meu filho Silas chegou a dormir 20 minutos numa noite, e no dia seguinte ele tinha que fazer o culto. E ele pensou algumas vezes em ligar aqui para o bispo, falar: bispo, manda alguém para fazer, que eu não tenho estrutura. Mas ele falou que ele não foi chamado para retroceder. Então, ver a valentia do meu filho, ver ele um homem aguerrido, que adorou, cantou, pregou, ministrou vidas, em um tempo de tantas aflições, me faz entender que o legado de fé, de posicionamento que eu tenho deixado para meus filhos valeu a pena. Que eu não deixei uma religião, não deixei um rótulo enganador. Deixei um propósito de vida que nada mais importa. Então, ele cuidou muito de mim. Eu chegando no culto. É isso? Abre pra gente aí o áudio, abre um pouquinho mais a tela aí, se possível. É o primeiro dia, a pastora Jô tá falando. Primeiro dia do culto. Pastor, o senhor não falou. O senhor não comentou aqui agora, mas o senhor comentou no podcast que no céu o senhor ouviu faces, foi isso? Eu vi a face, eu vi essa canção, e o senhor dizia que essa canção era uma inspiração do céu. É o nosso hino.
acho que vamos entrar cantando Faz. Aí a Assembleia vai entrar cantando, né, mais perto que ele está, nós vamos entrar cantando Faz, debaixo da palavra, por toda a eternidade. E esse dia eu tinha acabado de chegar e disseram, você não pode ir, que sua imunidade está muito baixa. Eu falei, então eu preciso ir. Porque quando a gente é fraco, é aí que nós somos fortes. Porque esse é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de restaurar sonhos, de curar história. Eu já impus as mãos sobre várias pessoas com câncer nesse lugar e Deus curou. Qual era, pastor, qual foi o entendimento dos médicos de você sair da situação que você saiu? Todos os médicos, eles não falam explicitamente, mas eles sabem. Tinha uma médica que estava cuidando da gente, ela quer ir no alvo, ela é muito rica, é uma mulher que temente a Deus, mas não é uma mulher que vai a alguma igreja. E pela nossa história, ela disse que quer ir no alvo Montemor para minha esposa batizar ela, porque ela ficou perplexa com tudo aquilo que aconteceu, com a postura da minha esposa de oração, de posicionamento dos meus filhos, da minha nora, minha família envolvida com tudo isso, né? E através de tudo isso que a gente viveu, que a gente passou, a gente vê que Deus usou para a salvação de pessoas. A fisioterapeuta, a doutora Daniela, que veio cuidar de mim, quando eu cheguei nesse estado, ela estava desviada, longe do Senhor, perdida, pensando em suicídio, pensando em divórcio, completamente perdida na mão de demônios. E eu ministrei para ela. E hoje ela é minha filha na fé. Hoje o esposo dela é meu filho na fé. Batizei todos eles. Já passaram no retiro aqui em Curitiba, já serviram em Montemor. Estão voando, estão crescendo. Então, e vão vir para o acampar, em nome de Jesus. Né? E a gente vai ganhar mais vidas, porque eu sofri demais para ganhar só uma família. Vamos ganhar muitas famílias, em nome de Jesus. Não que ele não seja importante, mas eu quero ganhar mais. E falando em ganhar, depois que o senhor saiu, o senhor já estava em casa, e aí você recebeu uma ligação que você ia ter que voltar. Não, foi assim, eu estava em casa e fiquei mal, bem mal em casa. Tinha tido alta e voltou para casa. Tinha tido alta. Beleza, fui para casa, à noite passei mal, fui para o hospital e cheguei lá ruim, vomitando e, meu Deus, eu lembro que não tinha nem maca no hospital, quando eu cheguei naquela noite. Estava uma muvuca de gente doente lá. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui de volta, Senhor? Foram 58 dias aqui, eu estava falando com o Senhor, não conseguia ficar muito tempo sentado, deitei no colo do meu filho, aí trouxeram uma maca, me levaram para um ambiente, você não tem ideia. As macas estavam quase assim, junto da outra, todo mundo fazendo os testes para saber o que era, num ambiente só. Lá fora tem que ficar 3 metros, lá dentro 3 centímetros. Estava uma beleza. Eu fiquei lá. E eu me lembro que começaram a foram tirar sangue de mim em uma veia. Quem é enfermeiro aí, o médico sabe. Tem um lugarzinho aqui, está um monte de marcas. Já tomei umas 50 aqui. Naquele dia, eu tomei 4 aqui, não acharam sangue. Aí tiraram mais 3 aqui, mais 7 furados. E nada, aí chamaram o médico. E eu fazia assim com as pernas de dor. Eu falei, misericórdia, Senhor. Aí daqui a pouco chegou, depois de tantas furadas, tiraram o sangue. Eu fiquei lá um tempo, de repente chegou uma pessoa e disse, olha, o seu documento de internação está sendo preparado, você vai ser internado. Eu falei, não. Já pensei naquela enfermeira, eu falei, Senhor, ela vai estar lá. Me livra dela em nome de Jesus, né? Porque pensa na enfermeira. E aí, meu filho baixou a cabeça e falou, não, pai. Eu falei, fique tranquilo, filho. Já aguentei até aqui, vamos embora, Deus tem propósito. Aí fiquei ali, mais ou menos 13h. Chegou a documentação para mim e para o quarto. Nisso, tinha um senhor do meu lado, na outra maca, com uma psiquiatra, e ele estava chorando. Eu quero morrer, me deixa morrer. E ela, calma, senhor, não sei o quê, falando um monte de coisa para ele, e que ele estava doente, mas que ela ia dar remédio para ele, que ele iria curar, ia ficar bem e tal. E ele não aceitava, eu quero morrer chorando. Aí o Senhor me revelou a vida do homem. Falei, não, Senhor. O Senhor falou, ele está assim, por rebeldia, ele me abandonou.
tem a ver com isso? Aí meu filho olhou para mim, eu olhei para o homem, junto aí da esposa dele, da psiquiatra. Eu estava com a voz baixa, qual é o seu nome? Aí ele olhou para mim, é Osmar. Você, Osmar, o senhor sabia que eu já estou com raiva do senhor? Aí ele já estava chorando, fez de mim. Por quê? Falei, porque o senhor é um queridinho de Deus, e por sua causa eu estou aqui. O senhor está em rebeldia, precisa tomar posicionamento e voltar para o Senhor. E comecei a pregar para o homem. Deus batizou o homem com o Espírito Santo. Aí começou a pular todo mundo lá dentro. Aí a psiquiatra entendeu que nunca lidou com doido. Ela disse, nunca cheguei nesse nível. Começou a falar numa língua estranha. E ela ficou assustada. O senhor está bem? Ele começou a falar que estava. Tinha um rapaz atrás de mim que pulou da maca, quase foi embora. Eu preguei para o homem. Esse homem era um pastor desviado, juiz de paz. Tinha pregado em muitas nações e estava longe do Senhor. Ele voltou para o Senhor. 2 semanas depois, mais ou menos, ele ficou um dia inteiro na minha casa com a esposa, completamente curado, sem remédio, voltou a trabalhar, está na obra servindo ao Senhor. E detalhe, né? E aí chegou a documentação errada para o senhor Aí não foi o internado. médico chegou para me internar. Eu falei, doutor, eu estou aqui há 58 dias, passei mal ontem à noite, o senhor vai me internar de novo? Ele falou, 58 dias? Eu contei minha história para ele. Ele, não, está tudo errado, esquece isso. Me passou um... Eu esqueci o nome, para fortalecer os músculos. Esqueci o nome. Um pó para... O Maromba falou whey, ele não é whey. E esse aí mesmo. Era whey do Maromba. Esse aí mesmo. Foi o remédio que ele passou para mim. Vai embora daqui, vai embora. Eu voltei para casa para nunca mais voltar lá em nome de Jesus. Chegou uma pergunta aqui para mim. Falaram que o senhor comentou também que quando o senhor estava no culto aqui, o senhor ouviu faces e teve uma experiência sobrenatural com a música. Eu não lembro disso no momento. Pastora, eu queria que a senhora respondesse ali com ele também. Pastor Bart, puder ficar ali do ladinho dele. Vem aqui. Só para te filmar ali também. Tira a máscara aí. Pastor, eu queria que a senhora falasse da importância de ter se mantido firme com o Senhor, com o seu filho, né, em orações, e do que foi para a senhora também esse tempo. Boa noite. Primeiro, a gente passa pelo processo e a gente não tem entendimento. Aí, a primeira pergunta é, por que eu estou passando? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? Do meu esposo ir e eu ficar? Estou preparada para a viuvez? Aí vem despertando muitas perguntas, muitas questões. E numa dessa, eu me peguei orando. E eu falei para o Senhor, eu não sei o teu propósito, mas eu sei que o Senhor é soberano e que o Senhor está comigo, eu não estou só. E o meu esposo também não está sozinho. E meu pai também, quando passou pela UTI, era momento que eu ia, uma vez num dia, passar lá 15 minutos na UTI e cair na real. Por que eu não posso entrar? Aí eu lembrei do distanciamento por causa da doença. E daí me fortaleceu um vídeo quando nós fomos para Campo de Jordão. E daí não gosto muito de mídia, não gosto muito de vídeo. E o meu esposo falou assim, grava esse vídeo. E ele começou a falar sobre a fé. Falar sobre a questão do abraço. E ele falou assim, nunca deixe de abraçar. E que é isso que esse vírus vem para realmente nos esfriar. O pior esfriamento é esse, da distância. O amor vai esfriando. E ele falou assim, eu não gosto dessa doença e eu não gosto mesmo.
E a gente começou a orar, né, amor? Naquele dia lá, no vídeo. E eu lembrei desse vídeo. Eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Vou tomar posição de oração. Fazer igual Débora. Vou para a guerra. Não vou... Em nenhum momento também fiquei desesperada, chorando pelos cantos, tadinha de mim. Não. Aí eu só falava para a pastora que cuida de mim, na época era a pastora Tati. E eu, pastora, ora aí, que eu estou orando aqui. Né? Eu dava notícia todos os dias do meu esposo, assim que o médico enviava para o meu filho. Interessante que o meu filho e minha nora, eles me pouparam, eles não deixavam o médico ter contato comigo. Então, eles filtravam tudo que o médico passava, né? E depois que ele me contava. Aí, nisso, eu comecei a orar, como eu avisei para a pastora, que eu ia estar orando, mas teve momento que não adianta, tá? A gente ter pastores, pessoas que cuidam um do outro, você tem que ter a fé. E a fé é inevitável. Nesse momento, você tem ela dentro de você. Não adianta ter a fé dos pastores, né? Cada um vai conforme a sua fé. Então, foi um momento que Deus me levou, talvez para o vale, você foi de uma outra forma, eu fui de uma outra. Cada um com a sua experiência. Então, a minha fé foi aquela de não precisar mostrar para o mundo que eu tenho fé. Então, a minha fé foi aquela de estar debaixo do senhorio de Deus. Aquela que faz o Senhor agir, não eu agir. Aquela da dependência total do Senhor. Então, a minha fé é aquela que eu estava todos os dias clamando e dizendo, Senhor, faz a tua vontade. Mas eu tenho medo da tua vontade. Assim como o nosso neto, você teve medo da vontade de Deus, assim eu tive medo da vontade de Deus levar meu esposo, porque eu disse para o Senhor, eu não quero ficar viúva. Eu não estou pronta, não estou preparada, eu não quero ficar viúva. Então, eu reivindiquei a vida do meu esposo, orando. Vou só resumir. Aí teve um dia no culto que teve uma piora. Naquele domingo, o médico mandou a notícia dizendo, olha, já deu tudo que tinha que fazer. Ele já pegou as 3 bactérias e não tem mais antibiótico. Olha, não sei o que nós vamos fazer, porque é o último antibiótico, não tem outro mais forte, se não der jeito esse. E era uma febre que não tinha solução, não sabe o porquê daquela febre. E eu disse assim, não, vamos levantar, né? Aí eu levantava a igreja para orar, e eu falei assim para o Senhor. Eu disse, Deus, eu vou me colocar no lugar do meu esposo. Ele está lá, não sei o que está acontecendo. Então, sobre aquele vídeo da viagem, que ele disse para mim que ele não aceitava essa doença, eu vou orar então, sobre a vontade do meu esposo. Aí eu comecei a orar e guerrear, falando que não aceitava, que eu não aceitava essa morte, mas se fosse vontade do Senhor que ele falasse comigo. Mas em todo o tempo eu tinha convicção que meu esposo ia voltar. Eu tinha uma convicção e eu não precisava falar para as pessoas, não, ele vai vir. Mas eu não queria ouvir perguntas sobre isso, eu não queria, eu desliguei o telefone, a gente tinha muitos clientes, eu disse que não quero falar, não quero ouvir, porque eles ligavam por curiosidade, Montemor, cidade de Atenas, quem não sabe, né? O boato corre longe, e às vezes errado até, né? E eles ligavam para querer saber do pastor. E eu cortei muitos assuntos, que eu queria me isolar. Sabe aquele tempo de você e Deus? Não queria ouvir ninguém. Aí, isso mesmo, eu estava indo para lá. E daí, o dia que eu estava clamando, no domingo que veio essa notícia que ele estava bem ruim, meu filho lá ministrando a ceia, eu fiquei do lado, inclusive que na foto ficou o seu lugar. E a pastora Danara falou, foto do Bart aqui. Aí eu falei, ele vai vir. E daí, naquele dia, à noite, meu filho ministrando a ceia, eu peguei o pão, levantei para o alto junto com ele. Ele lá ministrando, eu e Deus, sozinha. Aí eu levantei a ceia e falei, é teu pão. Aqui é o teu corpo. Eu vou comer dele junto com meu esposo. Por quê? Sabe por quê? Alguém sabe? O Espírito me visitou e disse, você é uma com ele.
Você é uma com seu esposo. Falei, então vou tomar por ele. Aí eu disse, mesmo se ele tiver cometido pecado, o Senhor também vai perdoá-lo. Aí eu comecei a comer daquele pão como se meu esposo estivesse comendo junto comigo, porque eu sou uma carne só com ele. Eu falei, é a única forma que eu tenho de trazê-lo para cá, em memória. Aí eu trouxe as existências daquilo que não existia. Declarei ali na ceia, para mim, Deus não precisava da igreja saber o que estava fazendo. Aí eu fui para o vinho, tomei lá o suco e disse, se ele também tivesse cometido pecado, o Senhor também tem poder para perdoar. Então o Senhor nos santifica na verdade, na palavra dele. E eu comecei a tomar posse disso. Aí teve um dia, um momento que chegou um desespero. Eu acho que foi coisa... não sei explicar. Eu peguei a máscara, que eu não estava me aguentando, sabe esse negócio aí do ninja aí, eu catei ela assim, peguei num gasofilhaço assim, na hora da oferta, falei, também eu entrego para o Senhor. Não quero isso mais na minha cara. E foi um momento assim de sacrifício mesmo. Eu falei, eu não quero. Além da minha oferta, foi a máscara junto. Falei, é sacrifício, também eu vou dar para o Senhor essa máscara, eu não quero. E eu comecei um momento, né, que a gente não sabe o que fazer, mas que Deus tinha visitado meu coração, isso aí ele visitou em todo o tempo, enquanto meu esposo estava no hospital. Eu sempre tentei manter o equilíbrio, sempre tentei conversar normal com a pessoa e sempre declarar que meu esposo ia ter vida e vida com abundância, que essa doença não era para a morte, mas sim para a vida. Então, isso dentro de mim ardeu e eu comecei a declarar. Todo mundo que vinha chorando, tentando ligar, conversar, eu, calma, ele vai sair dessa. Então, mesmo que as circunstâncias diziam não, eu sempre trazia existência daquilo que não podia existir. Eu digo, não, eu quero trazer existência daquilo que tem que existir. A vida, eu comecei a reivindicar. Falei, Senhor, não aceito. Se for a tua vontade, tudo bem, quem sou eu? O Senhor me prepare para uma viuvez, mas eu não estou preparada e não quero ficar viúva. Eu reivindico a vida do meu esposo aqui comigo, do meu lado, porque o nosso ministério não acabou. Então, eu declarei isso durante esse tempo e o Senhor te visitou e deu cada sonho, né? Cada viagem, e eu estava do teu lado. Estava do lado, o bicho estava pagando tudo, né? Glória a Deus. Se coloca de pé, irmão. Quando eu saí da sistema de intubação, eu estava com sede de ler a palavra de Deus. Eu pedi uma Bíblia e eu comecei a ler, pastor. Só que foi diferente. Eu entrei na história real. Eu estava num ambiente, quando eu lia, eu era transportado para aquele ambiente. Eu sentia o vento, eu sentia o cheiro do ambiente. Era tudo muito diferente tudo que eu tinha lido. Eu me lembro de que um dia eu estava lendo a passagem de Jesus no Monte da Transfiguração. E Pedro estava ali, estava Elias e Moisés e Jesus. E a Bíblia diz que Pedro não tinha o que falar, disse, Senhor, o que é que façamos? E quebrou aquele ambiente de argumento. E eu via Elias olhar para Pedro, tipo assim, você não entendeu o que é honra. Esse lugar em que nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Só aprender, só ouvir. Né? E naquele ambiente, é um ambiente que a gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, acrescenta-nos a fé para entender coisas sobrenaturais. Acrescenta-nos, Pai, a capacidade de ver o sobrenatural acontecer, mesmo que ainda as circunstâncias em minha volta digam não. Porque a fé é a convicção. É a convicção plena. É a certeza absoluta de que aquele que fez a promessa é fiel. Então, eu não tinha sido liberado por Deus. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida. Ele é o amém. Ele é a última palavra. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é o martelo batido, a palavra selada. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele não pode ter ninguém além dele. Antes dele,
E depois dele, ele é o primeiro e último. Ele é o todo-poderoso. Ele é o Santo de Israel. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa estrutura. Ele é o nosso guerreiro. Ele é o homem de guerra. Ele é aquele que guerreia nossas guerras. Eu não tinha força para orar. Ele orou por mim. Eu não tinha força para lutar. Ele lutou por mim. Eu não tinha força para vencer aquela doença. Ele venceu por mim. Eu não tinha força para andar. Ele me carregou. Ele me levou em lugares que eu nunca pude andar quando estava com saúde. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o Adonai, o desejado, o poderoso de Jacó, o santo de Israel, o cordeiro que vive, o leão que vem. Ele é aquele que esperamos e esperançamos. Ele é aquele que nós estamos lavando nossas vestes, preparando nossas vestes para nos encontrar com Ele. Ele é o nosso desejo, nosso maior sonho. Ele é o amado da nossa alma, o desejado da nossa vida. Que Deus te abençoe, te torne célebre e que o teu coração queira, mais do que todas as coisas. Você é a noiva do leão, a apaixonada, aquela que está selada pelo sangue do Cordeiro, aquela que está adornada pelo Espírito da graça, pelo Espírito da glória, que tabernaculou em você, para que você a qualquer momento possa ser arrebatada e ter um encontro com Ele, para viver com Ele por toda a eternidade. Deus te abençoe. Te amo em Cristo.